such freedom I have found. Muito bem, abra sua Bíblia comigo, eu quero meditar na palavra de Deus com você, capítulo 6, do livro do profeta Isaías. Se eu não me engano, foi nesse texto a primeira mensagem que eu preguei nessa igreja. Isaías capítulo 6, mas hoje eu quero ler todo o capítulo com você. Veja se você consegue me acompanhar aí. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa está removida e o seu pecado será, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, para que eles não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas, e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho, que deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Pai, temos lido a tua palavra e te pedimos que pela tua graça e bondade e misericórdia, o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos entender o que tu queres que nós entendamos nesta manhã. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor quer nos mostrar, e que os nossos ouvidos, ó Senhor Jesus, sejam os canais pelos quais a tua palavra entra e muda a nossa natureza e transforma o nosso caráter, ó Deus, para que sejamos semelhantes a ti, ó Jesus. Nós oramos com fé e te agradecemos em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Esse texto aqui é um texto que fala de coisas que iriam acontecer com o povo de Israel pouco tempo depois da palavra do profeta Isaías, mas também fala de coisas futuras que iriam acontecer muito tempo depois e que ainda estão por acontecer. Esse texto nos move para o propósito, para enxergar o propósito de Deus para a nossa vida.
A Sociedade Bíblica coloca o nome nesse texto chamado de Isaías. Deus chama pessoas para a salvação, Deus chama pessoas para o serviço, e Deus chama pessoas para estar com Ele na glória. Bem, se Ele te chamou, se você está aqui é porque Ele já te chamou para a salvação, e com certeza, hoje mesmo está te chamando para o serviço. Às vezes, os nossos olhos estão fechados para enxergar aquilo que precisamos enxergar. E esse texto aqui nos mostra como Deus trabalhou com Isaías para que ele enxergasse. Esse é o propósito de Deus desde o princípio. Jesus continuou agindo assim, porque Jesus está agindo desde o princípio e vai agir até o fim. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E aqui nesse texto, a visão que Isaías tem é uma visão do Cristo glorificado. É uma visão que ele tem do Senhor Jesus. Ele não consegue descrever a grandeza de quem está assentado no trono, mas ele tem uma visão de Jesus. E meu querido, a vida espiritual, eu queria dizer para você, começa com uma visão de Jesus. Deus quer que você tenha uma visão da forma que Ele planejou para a sua vida e para a minha vida. E porque enxergamos errado, e porque enxergamos de forma errada, também interpretamos de forma errada e vivemos de forma errada. Os nossos erros são consequências, são resultados da nossa forma de ver, são resultado da nossa crença, são resultado do que nós abraçamos como realidade. Como é que Deus muda a história de Isaías? Eu não sei se você já deve ter me ouvido dizendo isso. A história de Isaías aqui marca uma mudança radical, e o texto diz que isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Isaías era amigo de Uzias, segundo alguns estudiosos, e Isaías sofreu muito com a morte de Uzias. Uzias foi um rei que um dia se atreveu a tomar o lugar dos sacerdotes, e ele, quando estava lá no templo, fazendo o que não era permitido a ele fazer, ele foi repreendido por um sumo sacerdote e, consequentemente, a lepra apareceu imediatamente nele. E dali para frente, ele não pôde nem viver mais no palácio, mas ele teve que viver num lugar afastado, por causa da lepra até a sua morte. E Isaías acompanhou esse processo da lepra espalhando, crescendo, e ele vendo o amigo definhando. Não cabe aqui falar do caráter de Uzias, não cabe aqui falar do estilo de vida que Uzias levava. A verdade é que Uzias tinha uma visão errada de servir a Deus, e Uzias tomou uma atitude que não era permitido a ele tomar. E todas as ações de juízo do Velho Testamento, e consequentemente todas as outras ações também foram escritas para o nosso ensino. E eu e você precisamos aprender com isso. E é o que Deus faz com Isaías. Deus apura Isaías, Deus trata com Isaías antes de dar serviço a ele. Deus se revela, Deus se dá a enxergar por Isaías. De que forma? Isaías está no templo, e eu digo para você, a palavra de Deus é clara. Quem enxerga, quem tem visão da glória de Deus, quem tem experiência com Deus, é quem está buscando a Deus. Deus diz através do profeta Jeremias, disse assim: vocês vão me buscar e vão me encontrar,
quando me buscarem de todo o coração. Isaías está aqui, momento de sofrimento, ele está orando, ele está buscando, ele está ali no templo, e ele tem uma visão da graça de Deus, ele tem uma visão da glória de Deus. Se os nossos olhos não forem abertos para a gente enxergar quem Jesus é, o que Deus é, a sublimidade de Deus, a grandeza de Deus, se nós não enxergarmos pelo menos um pouco disso, nós teremos visão errada acerca de Deus. Jesus diz no capítulo 17 do Evangelho de João, e vocês já me ouviram pregar nesse texto, ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei. O que Jesus estava dizendo? Eu me revelei a eles, eu chamei-os a te conhecer, ó Pai, e eu quero que eles te conheçam mais. Se eu e você não tivermos uma visão certa acerca de Jesus, nós vamos abraçar outras visões. A visão que os espíritas têm de Jesus, a visão que os católicos têm de Jesus, a visão que os testemunhas de Jeová têm de Jesus, a visão que os budistas têm de Jesus, menos a visão que a palavra de Deus nos chama a ter. Visões distorcidas. Para os espíritas, Jesus é um espírito evoluído. Isso é uma agressão das maiores que pode existir ao Senhor Jesus, que é Deus, que recebeu adoração, que declarou: eu sou, antes de Abraão existir, eu sou. E o que mais agressivo podemos fazer a Deus é diminuir a sua glória. Ele não permite que a sua glória seja tocada. Se tivermos uma visão de Jesus, se tivermos uma visão do amor de Deus por nós em Jesus Cristo, menor do que ela é, ou diferente do que ela é, toda a nossa visão de mundo, toda a nossa visão de nós mesmos será distorcida, porque só Jesus é capaz de nos fazer enxergar como de fato somos. E todas as pessoas que tiveram uma visão da glória de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ficaram assustadas, algumas delas apavoradas. Isaías aqui não é diferente, ele grita, desesperado: ai de mim, eu estou perdido. Todas as vezes que um anjo aparecia a uma pessoa, ele dizia: não temas. No Novo Testamento e no Velho Testamento, ele sempre, a palavra era sempre de conforto, era de chamar a atenção da pessoa para não temer. Por quê? Porque uma visão, um enxergar a grandeza de Deus sempre traz temor. E uma das coisas que está sendo assim, sumindo do meio do povo de Deus, é o temor. Pessoas não estão tendo temor, e eu e você precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque a falta de temor nos leva a nos afastarmos de Deus, nos afastarmos do povo de Deus, ainda que estejamos no meio dele. Afastarmos de Deus, ainda que estejamos orando, ainda que estejamos lendo a Bíblia. Usamos a Bíblia e usamos a oração às vezes para nos justificar, para desculpar falhas nossas, e não para mudar o caráter, e não para tomar atitude de mudança. Por quê? Porque a falta de temor nos leva a nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. E Deus aqui, quando se revela a Isaías,
ele quer que Isaías veja que ele vai estar diante da grandeza de Deus, vai estar diante de Deus no futuro próximo, e os olhos de Deus penetram até a alma, não há nada que possa se esconder. Eu e você somos pessoas que não temos como esconder nada de Deus. Deus nos conhece por inteiro. E a falta de temor muitas vezes nos empurra para o caminho de pensar que dá para esconder alguma coisa de Deus, de pensar que dá para levar a vida de qualquer jeito. Quando a gente é confrontado por Deus, quando Deus abre os nossos olhos para a gente enxergar a grandeza de Deus, sempre há temor. Sempre há temor. Quando você está orando e cai a sua ficha em alguma situação semelhante a essa, o temor bate no coração. A visão da glória de Deus sempre traz a nós um temor. Por quê? Porque nós enxergamos quão pequenos, quão frágeis, quão pecadores nós somos. Eu disse que a salvação começa com uma visão real de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, diz a palavra de Deus. Ninguém é salvo tendo uma visão distorcida de Jesus, achando que ele é uma boa pessoa, achando que ele é um bom homem, achando que ele é um espírito evoluído. Ninguém. Por quê? Ninguém pode ser salvo. Por quê? Porque essa visão não mostra a pessoa a realidade dele. E sempre que uma pessoa enxerga Jesus, ele fala como Pedro falou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando Isaías viu a santidade, ele não teve jeito, ele teve que enxergar a sua condição. Quando Deus abre os nossos olhos para nós enxergarmos a grandeza do Senhor, Ele também abre os nossos olhos para nós enxergarmos a nossa condição, porque nós vivemos uma vida de comparações, fazemos comparações em tudo o que vivemos, comparamos cores, comparamos pessoas, alto, baixo, magro, gordo, moreno, claro, olhos assim, olhos assados. Nós vivemos comparando, e a nossa natureza é assim. Então, quando a pessoa tem uma visão da glória de Deus, imediatamente ele enxerga a sua condição de pecador. Isaías enxergou a sua condição. Deus faz com que, quando ele vê aquela grandeza toda, ele veja que ele está perdido. Por isso eu disse que todo homem, toda mulher, a salvação começa na vida dessa pessoa quando ele enxerga Jesus, quando ele enxerga Deus como de fato é. E aí sim, ele enxerga que ele está perdido e só Deus pode salvá-lo, porque ele não tem mais como argumentar, ele sabe que ele não tem como esconder nada, ele sabe que ele não tem como desculpar nada. Caem todas as máscaras diante de Deus, cai toda bondade, todo merecimento. O que aparece é o que nós de fato somos, o que somos sozinho no quarto, o que somos sozinho na sala, sozinho lá no ambiente de trabalho, o que somos no meio da multidão e o que somos em casa. Mais ainda, o que somos no íntimo, que as pessoas não conseguem enxergar, o nosso Deus vê. Agora, é maravilhoso que Deus enxerga a nossa fragilidade, Ele enxerga a maldade, mas Deus continua amando o perdido. Isaías diz assim: eu estou perdido, mas Deus está dizendo: eu te amo, eu estou aqui me revelando a você. Jesus estava ali diante quando Jesus encarnou, e Jesus chamou os seus discípulos,
Jesus estava ali se dando a conhecer aos seus discípulos, se dando a conhecer aos fariseus, aos saduceus, aos romanos, a todos que estavam ali. Jesus estava se dando a conhecer. Agora, tem muita gente que não quer ver, não quer enxergar, prefere olhar, desviar o olhar daquilo que lhe confronta para aquilo que lhe agrada, que lhe satisfaz. Ser confrontado nem sempre é bom. E eu desafio que tenha uma pessoa que se chegue a Deus de coração e não seja confrontado. Ele é confrontado, ainda que ele esteja vivendo uma vida de santidade perfeita, Deus lhe confronta com a sua fraqueza. E o que acontece aqui é que Isaías, ele enxerga a glória de Deus, enxerga a si mesmo, enxerga a condição do povo. Por que eu digo que a salvação começa com uma visão da glória de Deus? Porque quando enxergamos Deus, nós não conseguimos nos sentir bem mais com o mesmo estilo de vida de antes. Quem está se sentindo bem com o estilo de vida de antes, está regredindo, rejeitando a vida, rejeitando a graça, está voltando ou nunca entrou. Por quê? Porque quando temos comunhão com Deus, quando temos intimidade com Deus, nós automaticamente repudiamos o pecado em nós mesmos em primeiro lugar. Rejeitamos. Isaías diz assim: eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele não fica arrumando desculpas. Nós começamos a rejeitar o mal e o problema e o pecado que está em nós. Mas isso não se resume, não para por aí. Nós rejeitamos o pecado no meio do qual nós habitamos também. Não dá para desculpar. Meu irmão, o mundo está perdido, está cada dia se perdendo mais. Eu e você podemos viver nesse mundo como água no meio do óleo. Sempre vai ser diferente. O salvo, o comprometido com Deus, aquele que tem visão da glória de Deus, aquele que enxerga Jesus, aquele que fecha os seus olhos para esse mundo e se dobra diante de Deus e fala com Deus e enxerga a graça de Deus. Ele não se amolda, não se acomoda ao mundo. Ele repudia o pecado nele, o erro nele, ele repudia aquilo, ele coloca diante de Deus, mas ele também coloca dizendo: Senhor, o povo no meio do qual eu vivo é um povo perdido, sujo. Não dá para viver do jeito que vivia antes, não dá para aceitar o que aceitava antes. Isaías tem os olhos abertos para isso. E eu quero já chamar a sua atenção. Deus quer abrir os nossos olhos todo dia. Tem vários textos na Bíblia em que Deus abre os olhos. Capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus cura um cego. E no verso 40, os fariseus perguntam: acaso nós somos cegos? Ele disse assim: porque vocês dizem que veem, permanece o pecado de vocês. Se vocês fossem cegos, não teria tanto problema, mas vocês dizem que veem. Ou seja, quando nós vivemos no estilo do mundo, quando nós acompanhamos o estilo de vida do mundo, quando nós achamos que está tudo bem, não tem problema a gente viver no meio do pecado e compartilhar do pecado. Nós estamos como esses fariseus, sendo cegos. Achamos que porque conhecemos determinados textos bíblicos, repetimos os textos bíblicos. Ainda anteontem eu estava no mercado e tinha 2 casais na minha frente, jovens, e diziam palavrões e diziam coisas
horríveis, que eu estava ali ficando meio com vergonha, e logo depois disse, mas o sangue de Jesus tem poder. Aprendem chavões, frases, e repetem versículos bíblicos, e não tem problema continuar praticando o pecado. Essas pessoas não têm uma visão da glória de Deus. Eu e você fomos chamados por Deus, como Isaías foi chamado aqui, para que nós enxerguemos a glória de Deus e não fujamos dele. Enxerguemos a glória de Deus, enxerguemos o nosso pecado, enxerguemos o pecado que está à volta, e peçamos misericórdia a Deus, dizendo, Deus, tem compaixão de mim, porque eu não tenho força, eu não tenho capacidade, e eu estou vendo que eu estou perdido desse jeito. Agora esse texto aqui também nos mostra que quem está disposto a ouvir a voz de Deus, recebe não só perdão, não só é lavado, mas também recebe serviço, recebe incumbência, recebe tarefa, e a tarefa diz respeito à vida do povo no meio do qual ele vive. O texto é claro, diz assim, vai e diz a este povo, meu irmão, Deus não está te chamando para te enviar a um povo diferente, Deus está te chamando, em primeiro lugar, para enviar ao povo no meio do qual você vive. Deus limpa você, lava você, muda você, purifica você, e custa, purificação, limpeza, do ponto de vista de Deus, do pecado, custa, dói. Os lábios do profeta Isaías foram fritados por uma brasa. O anjo pegou uma brasa lá do altar com uma tenaz, aquele alicate compridão, e ele pega lá e vai, toca, dói. Meu irmão, o perdão de Deus, vou dizer para você uma coisa, o perdão é pela graça, é de graça, mas quando ele é derramado sobre nós, nós sentimos a dor do nosso pecado. Ninguém que se coloca diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, ele recebe a graça e o perdão sem sentir a dor do pecado. Paulo escreve na sua carta, dizendo assim, naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Só as coisas que agora vocês se envergonham dela. O pecado, no mínimo, ele produz vergonha. Sofrimento chama Isaías para uma visão diferente. Eu tenho serviço para você. A palavra é dura. O que você vai passar para o povo é palavra dura. Esse povo está endurecendo o coração. E essa palavra aqui do profeta Isaías, Jesus repete lá em Lucas capítulo 4. Ele diz assim, esse povo está com o coração endurecido, esse povo está com o coração fechado, os ouvidos tapados, eles ouvem de mau grado. Falta de temor tem levado pessoas a repetirem textos bíblicos, e os fariseus repetiam constantemente para Jesus, mas o texto é desprovido de uma vida. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele não repete textos, ele não fala nada, ele só se humilha. Eu e você somos chamados por Deus para experimentar de Deus algo mais do que um simples frequentar a igreja, do que ouvir uma mensagem. Somos chamados por Deus para uma intimidade com Ele que nos transforma, para que Ele se revele a nós de forma que nós sejamos mudados na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de enxergar a nós mesmos. Mas nós só somos mudados se a gente olha para Jesus como Ele é de fato. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a revelação da glória de Deus, quando a gente olha para o que Deus diz acerca de si mesmo, não dá para ficar do mesmo jeito que estava antes. Isaías aqui, quando ele recebe a mensagem, para ele transmitir, a mensagem é dura, a mensagem é de juízo para o povo.
Uma mensagem que era um juízo, que é um prenúncio do juízo que vai acontecer no futuro. Juízo final de Deus. Ali o povo de Israel iria receber um juízo, seria levado escravo, muitos seriam mortos, muitos seriam destruídos, a cidade seria destruída. Isso assim, a cidade vai ser desolada, vai acabar, e ainda que fique um décimo, esse um décimo também vai ser levado. Agora, a mensagem de juízo sempre traz esperança. A mensagem de Deus sempre traz esperança. Apesar de Deus estar anunciando um juízo sobre o povo de Israel, Ele deixa ali a esperança viva. Ele diz assim: olha, a semente vai ficar. A semente vai ficar. Deus é o único capaz de, no meio do juízo, derramar graça e gerar esperança no coração. Agora, quando Deus anuncia o juízo, não significa necessariamente que aquilo tem que vir sobre a vida de todos. Quando um povo se arrepende, quando um povo se humilha, Deus perdoa e Deus restaura aquele povo. Ele disse assim: vai ficar um toco, o toco vai brotar de novo. Vai ter gente que vai ouvir a palavra, vai ter gente que vai ser mudado pela palavra, é o que ele está querendo dizer. Ele disse assim: vai acontecer uma restauração. Deus deixa a esperança. Então eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que diz respeito a nós, que nós estamos vivendo lá nos dias do profeta Isaías, mas estamos vivendo no meio de um povo igualzinho àquele povo, não é diferente. O temor está esfriando, como eu disse no início, está esfriando no meio do povo de Deus. O temor está sendo deixado de lado, mas há no meio do povo de Deus um tronco que ainda vai brotar com muita força. Eu espero que esse tronco seja você, que vai brotar e vai dar fruto, que Deus pode fazer. O que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós sejamos pessoas que se abrem diante dEle, para que Ele possa nos fazer enxergar do jeito certo. Que a gente vá para a palavra de Deus, querendo que Deus nos mostre a sua glória, de forma que a nossa vida seja mudada em primeiro lugar. E aí sim, Deus vai nos dar a palavra para falar com quem está perto de nós. Aí sim, Deus vai nos dar mensagem. E a mensagem que Deus te dá não é para agradar A, para agradar B, para agradar C. A mensagem que Deus te dá é a mensagem da palavra dele, que já está revelada. Deus vai te dar palavra para falar, não palavra de bajulação, e nem apenas palavra de juízo, sem mostrar a esperança que Deus tem para as pessoas. Deus sempre dá uma mensagem, e essa mensagem vem mostrando que ainda há recurso, ainda há saída. O juízo ainda não chegou. Dá para você e eu escaparmos desse juízo. Dá para você e eu nos aproximarmos de Deus e deixar Deus revelar a sua vontade, a sua glória, abrir os nossos olhos para nós enxergarmos quem de fato Ele é diariamente, e assim sermos transformados, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória. O apóstolo Paulo disse assim, como contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isaías foi transformado. Minha pergunta é: você já foi transformado por Deus? O que faz parte da sua vida hoje mostra que você foi transformado por Deus. Não significa que tudo está dando certo na sua vida. Essa mensagem vem para Jesus que tudo vai dar certo na sua vida, é uma mensagem mentirosa, desagrada a Deus, agride a palavra de Deus, porque essa não é a realidade. Diz assim: vem, tome a sua cruz, Jesus diz, e siga-me.
Eu e você somos chamados para seguir a Cristo, independentemente de tudo dar certo ou não. Agora nós podemos ter certeza de uma coisa: se Cristo está no barco, meu irmão, Ele sabe como acalmar a tempestade, Ele sabe como fazer com que o vento pare, que o mar sossegue. Ele sabe como cuidar. E se começar a afundar, Ele segura na sua mão como Pedro, como segurou na mão de Pedro e puxou para cima. Isaías ouviu a palavra do Senhor. Se você ler o restante do livro do profeta Isaías, Isaías não para mais de pregar, Isaías não para mais de profetizar, Isaías não para mais de falar o que Deus dava a ele para falar. Muitas pessoas estão falando coisas emocionais apenas, estão dizendo assim: Deus mandou eu falar isso para você. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Deus mandou eu falar isso para você. E muitas vezes são palavras que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus. São palavras para satisfazer o outro, para agradar o outro. A verdade de Deus sempre nos confronta. A verdade de Deus sempre nos traz a olhar para o mundo e para nós mesmos de forma diferente. Diferente de quê? Diferente do que olhávamos antes. Isaías antes tinha uma visão de mundo. Isaías antes tinha uma visão. E Deus muda essa visão dele. Deus mostra para ele qual era a visão que Deus tinha, qual era o propósito que Deus tinha. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te chama para viver uma outra vida, para viver uma vida com Ele, que não dá para se acomodar aos padrões, como diz Paulo na sua carta. Ele diz assim: não se conformem, não deixem botar forma em vocês. Vocês precisam ser transformados pela renovação da vossa mente. Deus nos muda. Jesus operou milagres, chamando as pessoas a enxergarem, através dos milagres, enxergarem a divindade dele, enxergar o poder dele. Jesus Cristo falou a palavra para que pessoas crescem e fossem transformadas e mudadas. Eu e você somos chamados por Deus a ouvir a sua voz e a enxergar o que Ele tem para nós. Queria convidar você a ser alguém que se dobra diante de Deus, que clama diante de Deus. O problema vem, a decepção vem, como veio para Isaías. Então, o que você faz? Isaías vai para os pés do Senhor, e Deus trabalha em primeiro lugar abrindo os olhos dele, para ele enxergar quem Deus é, o amor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a eternidade de Deus, Deus governando sobre todas as coisas, poder de Deus tão grande, que o templo ali tremia, os portais, e ele: ai, vou morrer, vai desabar isso tudo em cima de mim aqui, a visão de Isaías. Mas Deus chama Isaías e diz assim: olha, Isaías, eu tenho uma missão para você. Agora que você já viu quem você é, agora que você já viu o povo no meio do qual você habita, vai e leva a mensagem. Esse povo está com o coração endurecido, esse povo está com os ouvidos tapados. Fala para esse povo, meu irmão. A gente está pregando, você está pregando com a sua vida, com as suas palavras, para os seus amigos, para os seus parentes, e parece que eles estão cada dia mais surdos, cada dia mais duros, com o coração mais endurecido, parece que estão se distanciando de Deus. Não desista, faça o que Deus chamou você para fazer. Seja crente, seja santo, seja alguém de caráter que comprova o que a palavra que você fala diz. Seja alguém que não está com o coração endurecido, não está frio, não jogou o temor fora. Seja alguém como um profeta de Deus, que fala o que Deus deu para você falar. O resultado, fazer a semente produzir resultado, é com Deus. Fazer a semente produzir mudança, é com Deus. Eu e você precisamos abrir os nossos olhos para enxergar, e quando a gente não tem condições de abrir, Deus abre os nossos olhos. Amém? Isaías estava assim. Isaías se dobra diante de Deus
e Deus muda a história. Eu vim hoje com isso no coração e queria chamar você a pensar. Qual é a visão que você tem de Jesus? Tem gente que está pensando que Jesus é uma boa pessoa, está pensando que Jesus foi um mártir. Eu costumo dizer que Jesus não foi mártir. Tinha uma música que a gente cantava nas igrejas aí há um tempo atrás, e eu sempre combati. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Jesus não veio para ser mártir. Mártir é aquele que morre contra a vontade por uma causa. Jesus não. Jesus disse assim: eu vim para morrer, eu vim para entregar a minha vida. Ninguém tira a minha vida, eu dou. Qual a visão que você tem de Jesus? Um coitadinho que foi pregado na cruz? Qual a visão que você tem de Jesus? O espírito evoluído? A mentira que os espíritas acreditam? E olha, meu irmão, a pior coisa que tem é acreditar numa mentira, né? Você se sente enganado. Quando você descobre que aquilo não é verdade, você pergunta a alguém assim: ó, qual é o caminho? Como é que eu chego em tal lugar? E a pessoa lhe dá a informação totalmente o contrário. Quando chega lá na frente, você fica: aquele sujeito me deu aquela informação, eu estou aqui, ó, não sei quantos quilômetros de distância da onde eu deveria estar. Você fica chateado. Meu irmão, tem muita gente que está assim, acreditando que Jesus é um espírito evoluído. Tem outros que estão acreditando que Jesus é o arcanjo Miguel encarnado. Visões distorcidas acerca de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo se revelou no Velho Testamento em várias situações. Isaías diz assim: eu vi o Senhor. E a Bíblia diz assim: ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1 diz assim: o unigênito Filho de Deus o revelou. Deus se revela em Jesus. As visões que tem de Deus no Velho Testamento, na realidade são visões do Senhor Jesus glorificado. Eu e você precisamos ter isso em mente. A palavra de Deus nos chama a nos colocarmos diante de Deus, para que Deus abra os nossos olhos. Eu e você, ainda que enxerguemos um pouquinho só assim, mas a gente precisa enxergar esse pouquinho de forma afinada com a palavra de Deus. E Deus abre os nossos olhos para enxergarmos o que mais precisamos enxergar. O que antes você olhava e achava que não era pecado, se Jesus habita em você, se você está tendo diariamente uma visão de Jesus, de quem Jesus é, do que Jesus é, Ele faz você enxergar o seu pecado, para que você seja perdoado, para que você seja mudado. Ele faz você enxergar o pecado do povo no meio do qual você habita, para que você não se contamine com ele, não se acomode a ele. E ele te chama a fazer o que você tem para fazer, o que ele tem para você fazer. Ah, eu não tenho capacidade de fazer. Ele te capacita. Quando o anjo toca em Isaías, o anjo não fala nada. Deus não diz nada: não, Isaías, você é boa pessoa, estou te chamando porque você é boa pessoa. Não, ele era pessoa do jeito que ele estava enxergando ali. Deus fez ele enxergar quem ele era, mas Deus chega e muda ele. Deus chega e queima o pecado. Deus chega e limpa ele. Diz assim: a sua iniquidade foi perdoada, o seu pecado foi perdoado, você foi limpo e perdoado. Agora você vai fazer o trabalho. Meu irmão, Deus te capacita a fazer o que Ele quer que você faça. Agora, é preciso que eu e você estejamos todos os dias aos pés da cruz, estejamos todos os dias nos dobrando diante de Deus, para que Ele nos faça enxergar quem Ele é, quem nós somos, o povo no meio do qual a gente habita, do jeito que Ele mostra. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos.